Sinto que algo ruim vai acontecer comigo. Sinto que algo ruim aconteceu. Ainda não chegou até mim, mas está a caminho. Depois que Alice Palmer, de 16 anos, se afoga em uma barragem local, sua família vivencia uma série de eventos estranhos e inexplicáveis centrados dentro e ao redor de sua casa. Inquietos, os Palmers procuram a ajuda de um médium e parapsicólogo, que descobre que a Alice levava uma vida dupla e secreta. Em Lake Mungo, o passado secreto de Alice emerge. Essa é a sinopse do documentário, mas em resumo, Lake Mungo vai contar a história dos Palmers, que acabaram de perder sua filha, Alice, que morreu acidentalmente em um lago local. Depois do corpo ser reconhecido, a família vai começar a presenciar manifestações sobrenaturais. Durante o documentário, começa a surgir várias fotografias e vídeos onde pode-se ver a silhueta da jovem. É iniciada então toda uma investigação paranormal que não só vai abalar a comunidade, como vai desvendar o verdadeiro segredo por trás da morte de Alice. Então vamos conhecer a família. June Palmer, uma mãe desolada, em luto e agora com uma parte faltando dela mesma. Russell Palmer, um pai inconformado e que tenta lidar de maneira silenciosa ao luto, buscando por respostas que façam sentido. Matthew Palmer, irmão de Alice, e que se demonstra bastante abalado com a perda da irmã. E por último, Alice Palmer, uma adolescente de 16 anos que teve um fim trágico e misterioso. Agora que apresentei a família para vocês, vamos ao resumo. O documentário começa com um depoimento de algumas pessoas já sobre os acontecimentos que cercam a história, como a ideia do luto. Também citam que a Alice era uma pessoa que mantinha muitos segredos. Ela guardou em segredo o fato de ter segredos. E aqui vemos uma das primeiras aparições da June Palmer, a mãe, com uma frase que representa muito o sentimento e as ações da família ao longo do documentário. É difícil para alguns entenderem, mas você deve achar algum culpado, senão não terem mais em que se apoiar. E é aqui que o documentário começa de vez. Em dezembro de 2005, um trágico acidente desencadeou uma série de eventos extraordinários, o que levou uma família em luto e a cidade vitoriana de Aratat a se tornarem o centro das atenções da mídia. Este filme é um documentário desses eventos. Tudo começa com uma ligação da June para a polícia no dia 25 de dezembro de 2005, alertando o desaparecimento da sua filha durante um piquenique que a família estava fazendo. Eles estavam ali, no lago. O irmão Matt e ela, junto com outras pessoas, estavam nadando, até que o Matt sai da água, porque segundo ele estava com frio, então a Alice fica. Mais tarde, então, o Matt chega até os pais e pergunta sobre a irmã, e todos se olham, confusos. Eles olham em volta e percebem que ela não estava ali. O pai levanta e olha diretamente para o lago, mas ele está calmo, estranhamente calmo. Todo mundo fica desesperado. A June procura pela água e as garotas, primas e afins procuram pela mata, mas sem respostas. O Matt então lembra que quando estava saindo, ele viu a toalha da Alice na água, ou seja, se ela tivesse saído da água, com certeza ela pegaria a toalha de volta. Ele volta e conclui que ela não saiu da água, pois a toalha ainda estava lá. O Matt diz para as câmeras que ele percebeu que aquele momento na água foi a última vez que ele viu sua irmã. Se passam dias de procura e a família ainda continua procurando por ela. Os mergulhadores, a polícia e todos os envolvidos no caso pedem para que eles voltem para casa, e caso achassem algo, um corpo, um vestígio ou qualquer coisa, eles imediatamente chamariam por eles. A essa altura, as esperanças de encontrarem ela com vida eram baixas. A June fala muito sobre a filha ao longo do documentário. Uma das primeiras cenas de partir o coração é quando eles estão voltando para casa e ela descreve que se sentiu estranha durante a volta, pois havia um lugar vago. Uma hora, ela estava lá, e na outra, se foi. Foi uma noite terrível, a pior noite de todas. Todos se reúnem ali na casa, amigos e avós, e a June fala sobre esse sentimento estranho, tendo sua mãe por perto. Ela e sua mãe por Alice. Não parecia certo, a ordem certa.
Lake Mungo vai e volta em muitas coisas, e para ficar um pouco mais claro, vou desenvolver essas coisas para não ficar confuso e ser linear. Essa fala da June é muito sobre como ela se sentia em relação a perder uma filha. Enquanto ela deveria consolar alguém e ser uma mãe, ela se tornava filha novamente, alguém frágil, com dores e que recebe o amor, um amor materno. E isso fica ainda mais triste e pesado emocionalmente quando você pensa que ela nem mesmo poderá reconfortar novamente sua filha, pois é ela quem está desaparecida, é ela quem está morta. Ela nunca mais vai voltar. I remember the bed was made. I remember thinking how neat everything looked. O Russell então conta pro documentário que durante essas noites terríveis que eles estavam tendo, eles deixavam a luz da varanda acesa, esperando que ela pudesse retornar para casa. Então é no dia 24 de dezembro, 3 dias após o desaparecimento, que a Alice é encontrada já sem vida. Os mergulhadores acharam seu corpo por volta das 9h25 da noite. Usaram sonar para localizá-la. Ela se afogou e foi sugada para o sistema de coleta de águas. Imediatamente ligam para a família. A June e o Russell vão correndo em direção ao lago. Chegando lá, é tudo tão burocrático que o Russell que lida com tudo. A June, por outro lado, permanece no carro, alguns metros longe do corpo da sua filha. O Russell diz no documentário que aquilo foi um erro, ela não ter visto o corpo, pois ela nunca conseguiu encarar este fato. A June diz logo depois que ela não conseguiu sair do carro e reconhecer o corpo. Ela sabia que aquela era sua filha, mas ela não queria lembrar dela daquele jeito. I guess it's not how I Lembrando que a Alice ela ficou dias submersas, ela ficou num estado completamente irreconhecível. Temos uma cena interessante então. Naquela noite, quando retornam para casa, a marcha do carro quebra e a única que funciona é a ré. Então eles voltam com o carro assim. Era isso ou andarem a pé, e dado ao momento, aquela era a única opção. Imagina voltar num completo breu, após ter a resposta definitiva que sua filha está morta e lidar com tudo que você está sentindo. Então eles preferem, mesmo que a escolha mais difícil, voltarem daquele jeito, de ré. Eles voltam de forma estranha, com um sentimento estranho, como se tivessem que voltar para trás, andando de costas enquanto lidam com memórias do passado e com situações do presente. A autópsia foi feita no dia 27 e o corpo foi liberado no dia 28. É aqui que a família relata o quão estranho foi passar o Natal em família naquele ano, tendo a Alice no necrotério. A Alice então é velada e enterrada, e aqui acaba uma parte de tudo isso. O Matt fala sobre como tudo não parece ser real, é como se ele só não visse ela por uma semana. Ela poderia aparecer de novo a qualquer momento. A Alice era uma garota esperta, amável e será lembrada como alguém divertida e adorável. Uma das frases da June que sempre me toca ao assistir é: "A morte nos leva a tudo, no final das contas. É a coisa mais ridícula que há. Continuará sendo. Não importa. Não há mais nada a saber sobre ela." Os Palmers foram realmente muito fortes naquele momento, se pensarmos no quanto isso foi ruim para eles até então. E fica ainda mais difícil pensar o quão pior isso vai se tornar. 10 dias depois do funeral da Alice, no dia 15 de janeiro, coisas estranhas começam a acontecer na casa dos Palmers. Barulhos no telhado, sons que vinham das janelas e um outro som, que parecia vir do quarto da Alice. Eles então trocam a porta, arrumam ela e até chamam detetizadores para cuidar dos insetos que poderiam estar entre as coisas. Mas nada daquilo parou. A porta continuou a bater e eles continuaram escutando sons estranhos que vinham do quarto. Uma amiga da June até fala que a casa de fato estava estranha. Tinha algo estranho, uma sensação que ela não conseguia explicar o que era, mas era só entrar na casa que você teria uma sensação ruim te cercando. You go in there and just have this bad feeling like in your gut. A June e a sua dor vão ser o foco principal no documentário. A partir dessas coisas que começaram a acontecer, ela relata que sofreu uma série de pesadelos e que aquilo estava a deixando estressada, a deixando extremamente mal. Às vezes, ela nem queria abrir os olhos, estava acordada, mas não queria abrir os olhos. Ela conta sobre um sonho bastante repetitivo e real que ela teve. Ela fala que a Alice vinha pelo corredor, ainda molhada da represa, e ficava parada, ao pé da cama, olhando para eles. Ela fala sobre ser tão assustador que ela não queria abrir os olhos, e esses pesadelos só pioraram.
Ela começa a sair para caminhar pela noite, às vezes por umas 3 horas, só para não ter que dormir e ter que fechar os olhos. É aqui que vemos mais desse estado dela. Ela não quer encarar tudo isso. É triste, é uma sensação horrível que te incomoda e você se sente acabado. Ela até mesmo ia para casa de outras pessoas. Ela diz no início que ela não achava que estava fazendo mal, só queria partilhar um pouco da vida delas. I guess I really just wanted to be inside someone else's life for a while. Acho que nesse momento as falas transmitem essa sensação de estar perdido, com medo de ser assombrada pela filha, pela ideia, pela circunstância da morte. Ela preferia correr por aí, procurando algo que a preenchesse, para não ter que fechar os olhos. Já a maneira do pai de lidar com tudo isso era o trabalho. Ele trabalhava muito e isso de certa forma o ajudava. Ele ocupava seu luto com isso. Nessa parte do documentário, vemos que o Russell de fato tenta encarar tudo da forma mais racional e lógica, mas ele mente para si mesmo. Você vê no seu semblante. Ele gostaria que sua filha pudesse voltar para casa, que a sua menina pudesse estar viva. Mas para ele, aceitar essa sensação estranha era como aceitar que a Alice ainda estivesse ali. Ele cita que se sentia muito culpado por isso, mas precisava. Ele precisava suportar tudo aquilo de alguma forma, até que ele vê a Alice pela primeira vez. Em uma noite, ele tinha chegado tarde do trabalho, estava sentado na cozinha e foi quando ele escutou um som vindo do quarto da Ellie. Ele só foi em direção. Ele não sabia explicar exatamente o porquê, só pensou em se sentar em uma poltrona que ficava em frente ao closet. Ele não sabe o porquê. Talvez só estava muito cansado e decidiu ficar ali. Foi então quando a Alice entrou, foi até sua mesa, apontou um lápis e parecia que estava vendo mensagens em seu celular. Ele ficou assustado. Ela estava completamente alheia à presença dele. Ele fica ali olhando. E ele não sabe o que aconteceu. Devia ter mexido na cama ou movido os pés, ou algo assim. E ela ficou parada. E é quando ele percebe que ela sabia que ele estava lá. And I knew then that she knew I was there. Então ela se vira lentamente e olha em seus olhos, completamente presente. Parecia uma eternidade. Ela vai até o pai e só pede para que ele saia. E ele sai, o mais rápido possível. Naquela noite, a June encontra o marido chorando. Ela e o Matt veem ele na cozinha e ele estava choramingando e totalmente inconsolável, o que é bem aceitável. Imagina você querer seguir em frente, enfrentar essa dor terrível de perder alguém e essa pessoa aparecer para você, como se tudo fosse normal. Nessa parte do documentário, a equipe até pergunta para um amigo do trabalho do Russell se ele acreditava no que o Russell tinha visto. E ele diz que sim, pois ele não era do tipo de cara que inventava coisas. Se era um fantasma ou não, ele não sabe, mas ele viu algo. Uma amiga do casal até pede para que a igreja os ajudasse, mas eles achavam que não havia mais nada para fazer, tanto aos sentimentos da família, quanto em relação às coisas estranhas que começaram a acontecer. Mas, em partes era porque eles não eram praticantes. Eles não tinham como confortá-los por isso. I don't even know what June believes in. A George então fala que sua preocupação mesmo era com o Matt, por ele ter sido alguém muito próximo à irmã. Ela tinha receio sobre como ele podia lidar com tudo aquilo. O documentário passa então a acompanhar o Matthew e a sua vida. Vemos que ele se isola ainda mais e foca em seu trabalho em um pequeno estúdio de fotografia. É aqui também que algo acontece com ele. Ele aparece cheio de hematomas pelo corpo. Eram todos estranhos em termos de localização e profundidade. O médico obviamente dá uma olhada em tudo e inclusive investiga se ele tinha algum histórico para excluir traumas de outras maneiras, como se automachucar e afins. Mas não havia nada, absolutamente nada. Examinaram atrás de inflamações, intoxicações e não chegaram a nada. E o mais estranho, depois de algumas semanas, os machucados desapareceram espontaneamente. As pessoas em volta dele relatam que não havia mudado nada. Ele era alguém calado e permanecia do mesmo jeito. Nesta mesma época mais isolada da sua vida, ele decide se inteirar em uma nova coisa, fotografia. Então ele aprende tudo sobre, desde equipamentos, técnicas, exposições e afins. Essa foi a forma que ele arranjou de se ocupar. Ele inclusive se demonstra tão bom nisso que é contratado por um fotógrafo para ser seu ajudante. As coisas finalmente estão andando para ele. É aqui também, neste ponto do documentário, que vamos acompanhar as fotos e os registros do Matthew.
Uma das coisas que o Matthew fazia era tirar fotos do jardim durante os últimos meses, sempre no mesmo ângulo, na mesma composição, tipo aquelas fotos que são tiradas para mostrar a passagem de tempo de algo ou lugar, exatamente tudo igual. Mas foi então, na foto do dia 28 de abril de 2006, que algo chamou sua atenção. No centro da imagem, encostada na cerca, estava a Alice. O clima na casa fica menos pior, porém incerto. Agora, segundo Matthew, eles tinham algo para se apoiar. Mas essa não é a única foto que a Alice aparece. Em fotos tiradas por outras pessoas, era possível vê-la também. Sempre no fundo, escondida de alguma maneira, como na foto tirada por Bob ao ir até o lago no dia 3 de abril. E aqui, a June diz que na época, a reação que ela teve ao ver as fotos era que a Alice estava viva de alguma forma. I became convinced that Alice was still alive. Já o pai, o Russell, diz que ele não sabia o que sentir, mas ele sabia de algo sobre a Alice que sua esposa não sabia. Ele viu seu corpo. I'd seen Alice's body. Ele não achava que ela estava viva. Ela morreu. E durante esse tempo vemos esses pensamentos dos dois se confrontarem. Para June, ela estava convencida que o marido cometeu um erro, que a Alice estava viva. O mesmo disse que o corpo que ele viu se parecia como o de qualquer um. É aqui então que o Russell percebe que ele poderia ter cometido um erro e que sua esposa estava certa. Ele começa a duvidar de si mesmo. Ele fala que talvez já tivesse certeza que era o corpo de Alice, mesmo antes de vê-la, como se já tivesse se conformado com a ideia que sua filha estivesse morta e que aquele era seu corpo, que ele nem chegou a duvidar que poderia ser o corpo de outra pessoa. As circunstâncias eram tão convincentes que ele só decidiu que era mesmo ela. É aqui então, diante de tantas dúvidas, exatamente 3 meses depois do funeral de Alice, que eles decidem exumar o corpo. Eles tinham dúvidas em relação à veracidade da identificação do corpo. Então a June e o Russell pedem por um exame de DNA. O corpo então é examinado e os resultados mostram que de fato era Alice. O Russell então conta para as câmeras que só depois de ver os resultados que ele conseguiu parar para analisar todo o sentimento que ele sentiu durante o processo. Ele queria muito que tudo tivesse sido um erro terrível, mesmo que um erro cometido por ele. Ele queria muito que fosse outra criança na represa, uma fugitiva, uma vítima de assassinato, a filha de qualquer um, desde que não fosse a sua. Essa parte é bem pesada, crua, mas real. O Russell passa a acreditar que tudo poderia ser um erro, e ele deseja muito que isso seja verdade. Mesmo que com pensamentos como esse, ele passa a acreditar na ideia, em qualquer possibilidade, que seja que aquele corpo poderia não ser o de sua filha. Mas ele é respondido logo de cara com os exames. A esperança que tinham é quebrada de novo, assim como no início. Eles tiveram que aceitar mais uma vez que a Alice estava morta. A Alice então é enterrada novamente, 3 dias depois, em 7 de junho. Mas as perguntas continuavam. Quem ou o que aparecia nas fotos? O Matthew continuava escutando barulhos vindo do quarto da irmã. Então ele coloca câmeras espalhadas pela casa para ver se conseguia ver algo. Então, pela primeira vez, no dia 13 de junho de 2006, vemos o que seria o espírito de Alice Palmer andando pelos corredores da casa, se movendo do quarto para a porta. Nessa mesma época, a senhora Palmer entra em contato com Ray, um médium bastante famoso que atende pessoas e faz algumas consultas particulares. A June então participa de uma das consultas do Ray, onde ele pede para que ela feche os olhos e pede para que ela descreva o que ela vê, de acordo com o que ele for narrando. O Ray grava tudo, para que assim os pacientes possam rever a sua própria consulta. Como alguns ficam hipnotizados ou em estado de transe, isso ajudava a organizar seu trabalho. A June, durante a consulta, fala que ela está em casa, ao lado da porta da frente. Ela vai para dentro da casa, andando calmamente. Ela anda em direção ao corredor, em direção ao quarto da Alice. Ela chega até a porta e vê que os sapatos da Alice estão para fora. Ela sempre deixava os sapatos para fora do quarto. O Ray pede para que ela entre no quarto. Ela entra e vê a Alice, sentada em uma cadeira, no final da sua cama. Ray então começa a entrar aos poucos na família.
No início, o Russell é indiferente e relutante com certas coisas, mas ele não quer deixar a esposa chateada, então ele aceita fazer as coisas por ela. O Matt o convence também. Naquela época, eles decidem fazer uma sessão espírita na casa deles. Porém, nada acontece. O Ray não sente nada e eles percebem que aquilo não mostrou nada para eles. Porém, eles gravaram a sessão. No dia seguinte, revendo as filmagens, eles a encontram. O pai chega à conclusão que aquilo não era uma coincidência, um jogo de sombras, interferência digital ou coisa do tipo. A imagem era limpa e clara. Havia algo inexplicável na casa deles, sem dúvida. O Ray então começa a ser mais presente na vida da família a fim de resolver tudo aquilo. As pessoas em volta não sabiam mais o que acontecia dentro da casa dos Palmers. Alguns diziam que o próprio Ray os hipnotizava e os roubava. Mesmo assim, o médium não os deixou. Eles instalaram mais câmeras pela casa e decidem viver os dias como se nada tivesse acontecido. A Alice é vista mais uma vez. E é aqui que este caso dá uma reviravolta. Bom, dias após este vídeo da cozinha, os Palmers recebem um vídeo da Kate e do Doug Witter. Eles estavam naquele mesmo dia, no dia 3 de abril, alguns metros de distância do Bob. Então, é no fundo da gravação que os Witter veem o Bob, no lugar onde ele tirou a fotografia. E sabendo dos rumores sobre a foto da Alice, eles resolveram continuar olhando a gravação para ver se encontravam algo. Para ver se também a gravaram. Eles veem a figura de uma mulher, como Bob descreveu, e decidem dar um zoom. E quando olham atentamente, não era uma mulher, muito menos a Alice. Era o Matthew. No. Vou explicar direitinho para vocês. Todas essas fotos, aparições e tudo mais são falsas. A Alice nem sequer apareceu. O Matthew, após tudo isso vir à tona, revela que foi ele que fez tudo isso. Ele usava o casaco da irmã e alterava as imagens. Ele até explica como ele fez a foto do dia 28 de abril. Ele pegou uma foto do jardim, uma da Alice e sobrepôs as duas. Na foto do lago, o Matthew estava com o casaco da Alice e foi até o lago naquele dia. Ele foi fotografado e o Bob foi no mesmo estúdio que ele trabalhava revelar as imagens. Então foi fácil pro Matt alterá-la. Ele conta pros pais e pro pessoal do documentário qual foi sua ideia por trás daquilo. Sua mãe sempre falou sobre exumar o corpo da Alice e sobre a ideia que ela tinha do pai ter identificado o corpo de forma errada. Ele sabia que com mais evidências não seria fácil exumar o corpo, então ele fez a foto. O documentário explica parte por parte aqui. O vídeo do corredor, ele usa um reflexo de um vídeo já gravado da Alice. Então no quarto, na cozinha e nos outros cômodos são reflexos ou alterações feitas por ele. Ele diz que não queria enganar as pessoas, apenas achava que ter algo era melhor do que não ter respostas. Ele até fala que acha que feriu ainda mais sua mãe com tudo aquilo. A reação da June para tudo isso é totalmente dolorosa, mas sobre o filho, ela não guarda mágoas. Porém, ela não acredita com toda a convicção nas intenções do seu filho e até questiona se ele realmente sabia o porquê fez aquilo. Por conta disso, o caso na época ganha uma proporção grandiosa quando tudo foi à mídia. Porque lembrando, mesmo que não estando na casa dos Palmers, o pessoal acompanhava, seja por fofocas ou pela TV que falava sobre eles. Então, quando todas essas coisas novas vieram à tona, todo mundo queria saber sobre. E os Palmers não sabiam como lidar com isso. Eles tinham que proteger o Matthew, eles e a memória da Alice. On the TV, I had the TV up on the bookcase. Como todo mundo queria fazer desse caso o mais público possível, eles lidam de forma bastante difícil agora. Mas a pior dor foi tudo aquilo ter acabado com um ponto final como aquele. Foi difícil, mas foi pior para June. Esse foi o fim da esperança para todos eles, especialmente para ela. Ela não estava pronta para deixar a Alice ir. Ela queria se segurar nela um pouco mais. O Russell até fala que ela não admitiria, mas estava devastada. O documentário agora acompanha a June e esses últimos dias após tudo isso. Uma coisa muito interessante de ser falada e pontuada é a grande semelhança que a June tinha com a sua filha. No documentário,
Várias pessoas falam que depois da morte de Alice, deu pra ver claramente a semelhança entre as duas. A June sempre guardou muita coisa pra si mesma, assim como a Alice. O documentário fala um pouco sobre a avó da Alice, a mãe da June, e essa relação entre mãe e filha. A avó cita que algumas coisas que ela tinha e achava fazer parte dela eram de sua mãe. Ela fala que nunca conseguiu se entregar por completo para June e que sentiu o mesmo entre a sua filha e a sua neta. Ela não poderia se entregar por completo para Alice. Essa cena é finalizada com a frase da June, dizendo que esperava que a Alice, enquanto viva, soubesse que ela amava muito. Guess I held something back a little as she grew older. That would be the saddest thing to think she might not know. E aos poucos, a família vai lidando melhor com essa perda e superando isso. Vemos o irmão entendendo finalmente quanta falta ela faria em sua vida enquanto viaja com o Ray pela Austrália. E falando assim, parece que tudo isso acabou. Não. Acontece que o Matt manteve as câmeras na casa, gravando tudo. Eles viajam do dia 19 até o dia 24 de agosto. E quando retornam, nas gravações, nos vídeos, em tudo, simplesmente tem a Alice. Ela sempre esteve lá. Os Palmers até falam que durante esse período apenas eles estiveram na casa. O Matthew não poderia e nem teria tempo de alterá-las. When these images were recorded, Alice's ghost. A grande questão levantada a partir de agora pelas pessoas em relação ao caso é que não faz sentido algum alguém inventar espíritos e fantasmas para lidar com o luto. Rapidamente, a vida deles toma outro rumo, acreditando que as imagens feitas anteriormente poderiam revelar algo sobre sua filha. June revê tudo e acha algo peculiar. No mesmo vídeo que o Matt passa pelo corredor, ela vê no fundo alguém, no escuro, no quarto da Alice. Ela no começo achava ser a própria Alice, mas era o vizinho deles, Brett Turrey. E agora eu vou explicar certinho essa parte pra vocês. A June olha no quarto através de respostas. Detalhe, já é setembro de 2006, ele estava no quarto no dia 16 de junho, que foi quando aquele vídeo da Alice no corredor foi gravado. No vídeo, ele aparece procurando por alguma coisa. A June soube na hora assim que encontrou. Ele procurava pela fita. O vídeo dos Turrey. Os Turreys eram um casal com 2 filhos, de 5 e 9 anos. A Alice começou a trabalhar de babá para eles em 2002 e continuou durante 2 anos e meio. O que tinha na fita era basicamente filmes de amor intenso entre o casal e a Alice, que era menor de idade. A grande questão é, caso fosse um caso consentido, a Alice jamais teria vergonha daquilo. Ela escondeu a fita em um cofre trancado, e o mesmo homem que aparecia nos vídeos, Brett, invadiu a casa atrás dela. Ou ela de fato tinha vergonha daquilo e guardou pra si. Isso não é respondido, e nunca vamos saber. Os Turrey simplesmente desapareceram. A June fica muito triste vendo aquelas coisas e o pai começa a dizer que para ele, os Turreys foram cúmplices na morte da Alice. O que sustenta essa questão sobre os vídeos é que durante esse período, a Alice se tornou alguém extremamente isolada e fechada. Vemos um pouco da opinião local sobre isso. Algumas garotas dizem que os Turreys sempre foram muito gente boa, que inclusive iam nadar na piscina deles, e que eram normais. Porém, nunca suspeitaram que isso aconteceria. O documentarista pergunta aos Palmers o porquê eles achavam que ela mantinha a fita. Eles citam que achava que era para eles não a terem, que era para os Turreys não a terem, pois a Alice não confiava mais neles. Didn't trust them anymore, I think. Como não consegue encontrá-los, a polícia termina a investigação sem ao menos que eles pudessem ser acusados. A polícia inclusive cita que mesmo que os Turreys fossem pegos, eles ficariam livres da sentença, alegando que o sexo foi consentido por conta dos materiais registrados. O namorado da Alice também não sabia de nada. A June explica sobre os Turrey. Então eles venderam a casa 6 meses depois da morte da Alice, tentaram levar a fita e não conseguiram. E assim, desapareceram. I'm glad he couldn't find it. I'm glad he knows it's not over. A Alice mantinha segredos. Ela escondia coisas e isso nunca vai ser revelado. Quem ela realmente foi. A mãe dela conhecia uma parte e as outras pessoas outra. Mas quem de fato foi a Alice, ninguém nunca vai saber. Alice kept secrets.
Já estou cansado de falar isso, pois essa história tem tantas camadas que ela não acaba, mas é necessário, e é aqui que a história dá outra reviravolta. Olhando os diários, papéis e anotações da Alice, a June encontra um cartão do Ray, com a data de 12 de julho de 2005. Então a partir de agora, vamos falar sobre as filmagens e o porquê que ela foi até o Ray. Tudo começa no dia 21 de julho de 2005, 5 meses antes da Alice morrer. Ela vai atrás dele, pois alguns pesadelos a assombram. Ela então faz o mesmo que sua mãe, uma consulta com Ray naquele esquema de fechar os olhos e ser guiada. Segundo Ray, ele não contou nada, pois a Alice tinha pedido sigilo. A partir daí, ele perde toda a credibilidade dos Palmers. Para ele, o mais triste foi não ter previsto a morte da Alice. Mas tudo é bem mais embaixo. Vamos falar sobre o sonho que ela teve. Eu estava com frio e molhada. Me senti pesada como se estivesse drogada. E quando eu acordei, as sensações não foram embora. Estava me sentindo doente e confusa, e comecei a ficar com medo. Precisava ver minha mãe para falar com ela. Fui pro seu quarto e enquanto fiquei em pé, olhando para eles, fui tomado por essa tristeza intensa. E a tristeza se transformou em medo. Fiquei lá, paralisada pelo medo, e me dei conta de que não tinha nada que eles podiam fazer por mim. Nunca me senti tão sozinha. Tudo parecia tão errado. Meu corpo, o modo como as coisas pareciam. Então me dei conta que havia algo errado comigo. Comecei a chorar em pé, ao lado da cama. Então, lembram do sonho que a June teve lá no início? Ela conta sobre um sonho bastante repetitivo e real que ela teve. Ela fala que a Alice vinha pelo corredor, ainda molhada da represa, e ficava parada, ao pé da cama, olhando para eles. Lake Mungo. Lake Mungo é o local que fica ao sudoeste de New South Wales. É o local do acampamento que a Alice foi do dia 2 a 5 de agosto. Quando ela volta do lugar, ela está feliz e normal. Diz que se divertiu muito e foi isso. Aparentemente nem ficou chateada que tinha perdido o celular, a pulseira, o relógio e o anel que tinha ganhado recentemente. Tinha sido tudo tranquilo. Yes, other than that, she didn't really talk about it too much. Ela não conta mais nada a respeito. Porém, algo aconteceu no lago. As garotas fizeram uma filmagem no Lake Mungo e todas estavam tão felizes. Porém ela, a Alice, parecia perdida. Em uma das câmeras, dá pra ver a Alice enterrando alguma coisa. A Kim, melhor amiga da Alice, é questionada se ela sabe o que ela poderia ter feito naquela noite. Mas ela cita que ela não sabia de nada, apenas que a Alice perdeu o celular e que todos estavam se divertindo muito. E de repente, a Alice ficou irritada, brava e chateada. As garotas não contaram se tinham visto algo ou que aconteceu algo. Começou inocentemente. A Alice deixou o grupo e saiu por aí andando à noite. Era nítido que algo estava angustiando ela. A família então, querendo descobrir o que foi tudo aquilo, parte para o Lake Mungo em 2007, para ver o que a Alice tinha enterrado. Nesse ponto do documentário, eles estão tão imersos nessa narrativa que querem uma resposta, querem descobrir o que aconteceu com ela. Eles encontram o lugar, cavam e encontram justamente os pertences que a Alice perdeu, todos dentro de uma sacolinha como se tivessem sido embrulhados com cuidado. Vemos então as gravações do celular da Alice. Ela tá andando por aí, perdida, à noite, e ela vê algo, uma figura. Essa coisa caminha até ela e ela até essa coisa. E vemos isso. O pai imediatamente reconhece aquele rosto. Era o mesmo corpo que ele identificou naquele dia. Era o corpo da Alice. Era o rosto da Alice. A June fala sobre aquilo não ter uma resposta racional. Vemos por trechos as garotas correndo. E ela cita que ela acha que a Alice sabia que iria morrer. Que a foto no Lake Mungo foi o seu mau presságio. E o enterro das suas coisas foi simbólico. Um ritual. Já o Russell acredita que ela não acreditava que ia morrer, mas que viu um fantasma. Só não percebeu que este fantasma era ela mesma. It was Ellie's body and Ellie's face. O Matt diz que ele acredita que ela filmou o seu futuro. E é aqui que essas três coisas se ligam. A Alice sabia, pressentia de alguma forma, viu de alguma forma, que ela iria morrer. Lembram da frase que eu abri o vídeo? Sinto que algo ruim vai acontecer comigo. Sinto que algo ruim aconteceu. Ainda não chegou até mim, mas está a caminho. Ela estava fadada a isto. Era inevitável, um final trágico e cheio de mistérios. Eles descobriram sobre os Turreis, sobre o Ray,
sobre o Lake Mungo, mas essa história tem um final que pontua e fecha tudo. Quando eles retornam para casa, a casa parecia diferente, estava tranquila. Para June, a Alice queria que eles soubessem mais sobre ela, que soubessem quem ela realmente era, antes de poder partir. Nas semanas seguintes, eles voltaram a se sentir como uma família feliz novamente. Mesmo sendo difícil, era o melhor a se fazer. Superar tudo. Apesar de tudo, eram uma família. Eles reencontram o caminho novamente. Voltam pro eixo. Cada um do seu jeito, é claro. Coletivamente decidiram que esse era o melhor. Aqui no final do documentário, a gente descobre que tudo isso foi gravado para documentar essa história e fechar ela. Eles vão se mudar. Eles vão embora. A June fala sobre como vai ser difícil deixar a casa. Ela esquece que simplesmente ela não vai voltar. Acho que uma das melhores coisas que Lake Mungo faz é explorar o luto. É visceral. É um misto de medo, dor, tristeza e luto. É isso que ele é. E é magnífico. Na última consulta da June, podemos ver que ela entra na casa novamente e percebe que a porta do quarto da Alice está aberta, como se alguém tivesse passado pelo corredor. Ela entra e ela não está lá. Ao mesmo tempo, vemos uma das consultas da Alice. Ela entra na casa e vai até o quarto. Logo depois, sua mãe chega e fica quieta. Ela não vê a Alice. A Alice sabe que sua mãe não pode vê-la. Ela não sabe o porquê, mas ela não a vê e não fala nada. Ela fica triste e vai embora. A princípio, parece que a consulta das duas é que estão conectadas. Alice isn't here. Mas não só isso. Na última cena na casa, a mãe dela entra, vai pelo corredor, entra no quarto, fica em silêncio e sai, igual na visão de ambas. Porém, se a Alice diz isso, ela está ali, vendo sua mãe, tal como sua visão dizia. Isso tudo vai muito além da sua morte. Para fechar, no final do documentário, vemos cenas em que a Alice apareceu de verdade durante as filmagens, sem aquelas alterações do irmão. Mas a que verdadeiramente é uma das mais tensas e arrepiantes é aquela da cerca. Lembram dela? Agora olhem para o balanço, no canto inferior direito. Ela sempre esteve lá. Acabou. Bom, eu gosto muito desse. É um dos meus favoritos e vai ficar marcado pra sempre. Acho que ele tem um defeitinho aqui e ali. É um filme de 2008 também, né? Mas acho que justamente por ele ser um filme de 2008 é que ele se destaca. De 2008 e consegue ser tão bom quanto qualquer outro. É atemporal. Amo Lake Mungo. Sua trama e mistérios que cercam tudo isso é bem desenvolvido e eu poderia passar horas falando sobre ele. Ele fala sobre luto, mãe e filha, o paranormal, lago, fotografia, enfim. Ele é lindo e é bom demais. Espero que tenham gostado. Tô me arriscando em estilos diferentes de narração. Optei por fazer essa quase como se fosse um documentário real. Inclusive Lake Mungo é um mockumentary, que é um documentário falso. Então se você não sabia, bom, é tudo mentira. E eu optei por contar dessa forma, como se fosse uma história aqui do meu bairro. A ideia do canal é essa. Enfim, tô me prolongando. Me conte o que acharam e vejo vocês em breve.